Bom dia, Jaime Henrique Pacheco. Bom dia, Leite. Prazer estar aqui no seu programa e poder estar falando sobre esse assunto para o grande público aí do Espírito Santo. Com certeza. Eu disse que ecoturismo não é novo, mas a cada dia vocês dinamizam mais, não é isso mesmo? É verdade. A ideia em si, ela já vem de muito tempo, até um capixaba, né, tem uma participação muito grande nisso daí. Sim. Que foi o Ricardo Menescal, que foi o fundador do Camping Clube do Brasil, que iniciou o processo do turismo de natureza, o campismo e o caravanismo. Acho que é até informação importante para o Espírito Santo, né? Lógico. Tem um capixaba como referência nessa área. Verdade. Mas no final da década de 80, com a questão da importância da questão ambiental, difundindo o mundo afora aí, Sim. um mexicano chamado Héctor Ceballos Lascuri criou o termo ecoturismo de uma forma mais conceitual, e a partir da Eco 92, esse conceito de turismo que promove conservação e desenvolvimento sustentável começou a ganhar não só o mundo, mas o Brasil e mais recentemente o Estado do Espírito Santo, graças a Deus. Eu coloquei no vídeo aí a palavra corredores ecológicos. O que vem a ser isso, hein, Jaime? Corredores ecológicos é um conceito, né, que também foi criado no final da década de 90, aonde, através de recursos internacionais, que o Brasil faz parte de alguns tratados aí signatários, se estimula a aplicação do conceito de corredores. O que seria isso de uma maneira um pouco mais simples? São os pedaços de matas, de florestas que estão separados, certo, que precisam ser interligados para que fauna e flora possam ter a sustentabilidade a longo prazo. Porque esses pedaços de matas que a gente vê quando viaja pelas rodovias, aí, aqueles pequenos pedaços de mata, sim, se eles continuarem isolados, a gente já não vê uma série de animais e também de plantas que nossos avós e bisavós viam no passado. Justamente porque a fauna e a flora precisam do seu habitat, do seu ecossistema conservado para sua, vamos dizer assim, para sua sobrevivência. Quanto menor o tamanho, menor são as espécies e representações dessa fauna e dessa flora. E corredores visa a suprir um problema que é muito grande, que se chama fragmentação florestal, que é justamente transformar aquilo que era contínuo, né? Para exemplificar, o Espírito Santo era todo ele Mata Atlântica, né? E alguns ecossistemas associados, como a Restinga e o manguezal, e na sua questão do seu próprio crescimento, você foi substituindo aquilo que era mata por produção, por outros elementos de industrialização, a própria urbanização, e esses animais e essa biodiversidade foi diminuindo ao longo do tempo. Então o conceito de corredor é para tentar reverter esse processo, né? Lógico que é um esforço muito grande de médio e longo prazo, mas que a fauna e a flora possam recuperar e recompor em algumas áreas. E no caso do nosso estado, do Espírito Santo, ele está inserido num corredor ecológico que se chama Corredor Central da Mata Atlântica, que envolve todo o estado do Espírito Santo e uma parte substancial do sul da Bahia. E vocês acreditam, Jaime, que vocês vão poder ganhar essa guerra contra o chamado progresso, contra o desenvolvimento, contra o produtivismo, não é isso? Em alta escala, instalando corredores ecológicos, Jaime. Vocês acreditam nessa vitória? Na verdade, é uma vitória que tem que ser de toda a sociedade. Com certeza. Ela tem que ser compartilhada por todos os atores, e até mesmo quando a gente pensa num processo de produção, né, num processo de desenvolvimento, você tem que ter a sustentabilidade a longo prazo. Não se pensa mais, então, em desenvolvimento sem ser sustentável. Em todas as suas nuances. Perfeito, econômica, obviamente, certo. Ambiental, social e cultural. Quer dizer, podemos crescer, podemos produzir, mas sempre pensando no meio ambiente, quer dizer, na qualidade de vida do ser humano no planeta, é isso? Isso já está comprovado que realmente você consegue, tem formas e atividades econômicas que consegue conciliar. Sim, e lógico. O ecoturismo é uma delas, mas você tem na própria agricultura hoje cada vez mais o desenvolvimento da agricultura sustentável, através dos sistemas agroflorestais, onde é que você combina produção com conservação. E vocês estão tendo os apoios dos governos, Jaime? Para nossa surpresa, oficialmente pelo Ministério do Meio Ambiente, que existem 2 corredores pilotos, que a gente chama demonstrativos, sim, que estão em andamento, em fase de piloto, como a gente diz, né? Que é o Corredor Central da Amazônia, todo ele dentro do estado do Amazonas, e o Corredor Central da Mata Atlântica, Espírito Santo e Bahia. Sim. E para nossa surpresa, o estado do Espírito Santo, dentre os 3 estados, é o que mais incorporou o conceito, e hoje você tem até um decreto estadual que oficializa os corredores no estado do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo, dos 3 estados, é o estado que mais avançou, e os municípios que a gente já vem aí mobilizando desde 2003, que foi quando o projeto se iniciou no estado do Espírito Santo, a gente tem tido uma base de apoio muito forte, tanto dos municípios, quanto dos produtores,
e também das entidades públicas estaduais e federais, porque é um conjunto de instituições. Tanto que o lema do projeto, Leite, é conectando pessoas e florestas. Maravilha. Porque não tem condição, até essa questão que você comentou da guerra, não é uma questão de, não é uma guerra, mas uma questão de compartilhar esses interesses de forma econômica e de forma ambiental também. Você tem, assim, uma gama de instituições que também passa pelo conceito de conectando instituições, né, para as instituições do Estado, Perfeito. As federais possam falar. E aí a mídia e a imprensa também tem um papel muito importante nessa reflexão e na divulgação desse tipo de proposta que pode cada vez ser mais promovido, mais difundido, e a gente ter os retornos também econômicos da boa utilização da natureza. Para fecharmos a nossa conversa sobre o cuidado com o meio ambiente, não é isso? A população apoia essas iniciativas, Jaime? De maneira geral, sim. É lógico que às vezes você tem alguns interesses, vamos dizer, alguns segmentos que às vezes têm uma visão um pouco contrária, estabelecendo que às vezes o meio ambiente pode ser visto como um empecilho ou como uma limitação em algumas atividades econômicas. E não é. Você seguindo as boas práticas e a legislação vigente, com certeza não é. O problema é às vezes consertar o que é iniciado de forma errada. Com certeza, mas sabendo, não é isso, que existem pessoas que caminham nessa direção, não é isso, que caminham nesse rumo correto, isso já basta para nós termos assim tranquilidade de podermos ter uma perspectiva de vida melhor para os nossos filhos, não é isso mesmo? Um futuro melhor para todo o planeta Terra. Obrigado pela sua visita. Igualmente. Sucesso. Para nós todos. Com certeza.